Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos ler Jó 4. A paz, deixar assim. Glória a Deus, bom dia. Vamos lá, Jó 4. Nós estamos nos diálogos entre Jó e os amigos dele. Parece os nossos diálogos com os nossos amigos, né? Quando a gente tem desafios e a gente pede para eles nos ajudarem acerca do que está acontecendo na nossa vida. Bora lá. Primeira fala de Eliafaz. Ele faz. Chegou a sua vez de sofrer. Muito bom, ele faz. Então ele faz o temanita. Tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência ao ser afligido. Você fica apavorado, você não tem confiança no temor do seu Deus, no seu temor a Deus. Não tem esperança na integridade dos seus caminhos. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto os que lavraram a iniquidade e semearam o mal. Isso mesmo, eles colhem com o hálito de Deus e percorrem com o sopro da sua ira. São consumidos, cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre, porque não há presa e os filhos da leoa andam dispersos. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre os pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas e sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos se estremeceram. Então, um espírito passou diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, ouvi uma voz. Pode ser um mortal, pode ser um justo diante de Deus. Pode ser alguém puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos teus servos e nos teus anjos. Atribui imperfeições quanto mais aquelas que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se porte com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês percebem o que o Eliafaz fala para Jó? Ele diz o seguinte: Jó, será que você não pode sofrer? Olha que coisa linda. Jó, será que se você é justo, será que o justo não pode sofrer? Quantas pessoas durante a sua vida você aconselhou? Pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas. E hoje, quando chega a sua vez de sofrer, você quer reclamar de Deus? Você quer dizer que não é justo com você? Você amaldiçoa o dia da sua morte? Porque no capítulo de ontem nós vimos que Jó amaldiçoou o dia da morte dele. Será que Deus não pode te entregar um sofrimento, Jó?
Será que você é tão puro, digno, santo, honesto, que você não pode sofrer? Você sabia, Jó, que até as pessoas puras podem sofrer? Engraçado que quando é com o outro, quando o outro está sofrendo, tá tudo bem. Mas quando você está sofrendo, você não pode sofrer. Quando você está sofrendo demais, sofrimento dói. Dor dói. Dor física, psíquica, emocional, espiritual, dói. Então não quer dizer que você é tão maravilhoso que todo mundo pode sofrer menos você. Mas Jó, eu vi um vulto, eu me arrepiei todo. E aquele vulto me veio em secreto. E eu não sabia se ele era um homem, um anjo. Eu não sabia se ele era justo ou não, eu só sei de uma coisa. Ele me fez entender o que eu tô te dizendo. Que as pessoas podem sofrer, Jó. O ser humano pode sofrer. Sabe por quê? Porque isso faz com que a gente se aproxime do Criador. Será que você não consegue entender? Será que você não consegue perceber que o sofrimento traz sabedoria para as pessoas? E ele termina assim: se o fio da vida lhe for cortado, morre e não alcançam a sabedoria. Então, quando a gente sofre, a gente alcança a sabedoria, Jó. Você já parou para pensar que talvez isso seja um presente e não uma maldição? Você já parou para pensar, Jó? E você aí? Você já parou para pensar que o que você está sofrendo, talvez, se não há uma influência maligna, se não há uma disputa com demônios, porque tem certas vezes na nossa vida que o inimigo da nossa alma, ele nos entrega, né? Ele nos oprime, ele nos acusa. Mas aí a gente tem que lutar contra o inimigo da nossa alma. Mas existem vezes, existem histórias da nossa vida em que a gente vai passar por sofrimento para ir a um outro nível. E eu quero falar com vocês sobre o Kadosh. Eu acho interessante. Há uns 2 meses e meio atrás, mais ou menos, eu tava sentindo as coisas muito estranhas. Tava tudo tão estranho, tudo tão esquisito. Eu fui pra igreja, eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, não deixa o diabo me tocar, não. O que o Senhor quiser fazer de mim, se o Senhor fizer hoje, se o Senhor fizer agora, eu vou entender que quem tá fazendo é Deus, não é o diabo. Mas não deixe ele me tocar, não. Eu vou entender, eu vou respeitar, eu vou te obedecer. E eu, no final de tudo isso, eu vou tirar 10 de 10. Naquela noite, passado algumas horas, veio um vento. No outro dia, outro vento. No outro dia, outro vento. Foram 4 ventos em um final de semana. Meu Deus. Eu lembro que eu fiz essa oração numa quinta-feira. Foi vento atrás de vento. Eu ainda tô reparando os ventos até hoje. E quando passou uma semana, era tanto sofrimento. Foi um final de semana que eu, inclusive, quebrei meu pé. Que o bichinho tá quebrado até hoje aqui. Eu pensei assim: isso aqui foi um presente, não foi uma maldição. Vento número 1 foi um teste. Vento número 2, outro teste. Vento número 3, Deus estava sondando no meu coração. Vento número 4 é para eu ir a um outro nível. Eu lembro que quando foi de segunda para terça, eu tive um sonho. Um sonho não, uma visão. Eu estava acordada nessa hora, era madrugada, mas eu estava acordada. Eu fui acordada e o Espírito Santo me disse assim: Poliana, o que você está passando é um Kadosh. Kadosh de transformação. Eu, meu Deus. Eu fui pesquisar no Google assim, 3 horas da manhã. Socorro. Quando eu pesquisei, Kadosh falava sobre santificação.
Um tempo de se permitir uma santificação através da dor. Um tempo de você ser purificado para você ir a um outro nível. Um tempo em que você experimenta na carne as marcas do Evangelho. Um tempo em que a presença de Deus ela é viva e constante. Um tempo em que a gente é levado a um outro momento, em um outro estágio espiritual. E é por isso que a gente passa situações e circunstâncias na vida carnal. E eu achei interessante, voltei a dormir. No outro dia à tarde, eu vi uma cena. A cena era a crucificação de Cristo. E aquele mensageiro veio ter comigo de novo. E ele me disse assim: Poliana, olha para frente, o que você vê? Eu disse: a crucificação de Cristo. Ele me falou assim: esse foi o kadosh de Jesus. Depois que Cristo apanha, depois que ele é humilhado, flagelado, fustigado, depois que ele morre, depois que ele passa 3 dias morto, ele reinou, ele ressuscitou. E o testemunho dele ecoará até a vida eterna. A capacidade dele ser Deus veio através de um kadosh de transformação. A sua capacidade de santificação precisa ser experimentada na dor e na carne. O processo de humildade que Deus está te entregando é para poucos. Você quer viver esse processo? Você quer passar nesse processo? Ou você quer parar aqui? Eu falei, eu quero passar. E eu passei. 2 meses e meio depois, estou vivinha. Sobrevivi. Socorro, Deus. E eu achei interessante que esses ventos, a minha oração de ter falado com Deus, Deus, não deixa o diabo me tocar não, me toca. E não teve gozo, não teve alegria, para a glória de Deus, né, Lili? Não teve felicidade. Os ventos ainda estão aqui, ó. Estão começando a querer pensar em acalmar. Mas você sabe o que é isso? É quando Deus te quer entregar um processo de santidade. Ele quer te presentear com a presença dele. A terra é o único lugar em que vamos ter a grata oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. São kadoshs, são processos, são outros níveis. E eu mencionei isso diante de vocês porque o que Jó estava passando, ele era literalmente um kadosh. Havia um convite do céu para que Jó fosse levado a um outro nível. E quando há esse convite, a pessoa é carregada ao extremo. Às vezes, você está numa fase agora em que você está sendo levado aos seus extremos. E o Senhor envia um mensageiro nessa manhã para te dizer: o teu extremo é que eu quero ver se você vai ter a capacidade de ser humilde, de humilhar-se perante a mão do Senhor. Eu quero ver se você não vai blasfemar a palavra. Houve uma reunião no céu e os filhos de Deus se apresentaram junto com Satanás. Ele estava rodeando a terra e ele mencionou o teu nome. E Deus falou: olha minha filha fulana, olha o meu filho fulano, ele é temente. Toca nele. Quero ver se é temente mesmo. E talvez seja exatamente essa reunião. Foi muito claro para mim. Eu estava sentindo o inimigo querendo me tragar. E eu disse a ele: não. Senhor, se for da tua permissão, eu vou viver a tua história. O do diabo, não. Deixa eu contar para vocês.
Jó não estava vivendo a história do inimigo. Ele estava vivendo a história que Deus tinha entregado para ele. Sabe por quê? O que importa é como termina e não como começa em nenhum processo. Deus, na verdade, tinha o dobro de riquezas, de honra, de graça para Jó. Se você for contabilizar, Jó não teve 10 filhos, ele teve 20 da mesma mulher. Jó, ele não era rico, ele era bilionário, porque ele era rico. Depois dobra isso. Jó, ele passou muitos desafios, mas como terminou foi como contou. Eu digo para vocês, e lá no final eu vou repetir isso, a beleza é uma das formas de se achegar a Deus. A beleza é uma das formas de se achegar a Deus. E a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas da cidade. Vocês acham que isso não tem relevância diante de Deus? Tem. A beleza, a bondade e a verdade, elas são caminhos para se aproximar de Deus. O belo, o justo, o moral, o irrepreensível. Se no coração não há pecado, obviamente pecamos todos os dias, mas não há pecados intencionais, não há um desejo de vingança, não há um desejo de fazer o mal, não há um desejo de iniquidade, não há um desejo de violência no seu coração. E se mesmo assim você está colhendo coisas amargas, talvez essa colheita amarga de agora seja um kadosh. E você está acusando Deus. E você está tentando entender. Ao invés de você se humilhar diante da mão do Senhor e de entender que todo o sofrimento imita Cristo. Jó passou por isso tudo. Começam as reflexões, começam os amigos a fazer com que ele entenda que talvez seja a mão de Deus cuidando dele. Talvez o que você está passando agora seja a mão de Deus cuidando de você. Talvez o teu corpo esteja perecendo. Talvez a tua alma esteja perecendo. Mas isso tudo é porque é um convite vindo da parte de Deus para dizer para você: vem para mim, filho amado. Vem para cá. Se achega na minha presença. Passa por esse kadosh para você ser levado a um outro nível de adoração. Para você ser uma pessoa referência entre os seus. Para você ser tocado na terra e mencionado no céu. Você precisa aprender a se submeter diante do Senhor. Em todas as circunstâncias que você está passando, questione a Deus. Senhor, vem da tua parte. Na verdade, isso é um presente ou é uma maldição? Se for uma maldição, eu quero passar isso daqui. Eu quero santificar-me na tua presença. Se for um presente, segura na minha mão e me deixa cumprir todos os dias do meu processo de santificação. Porque eu só consigo atravessar esse mar bravo, se a tua presença for comigo. Porque se a tua presença não for comigo, eu não consigo. E é assim que devemos conversar com Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, não se afaste de nós, Senhor. Nos alinhe ao teu caminho. Queremos nos encontrar com a salvação, Senhor. Espírito Santo da verdade, nos conduza a águas de descanso, onde possamos aproveitar e regozijar da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Existe beleza no caos, existe paz no caos. Deus, ele não é destruidor, ele é amor. Ele talvez tenha te dado um presente e esse presente ele serve para te levar num outro nível. E por isso você vai precisar ser uma pessoa experimentada.
Você vai ter que experimentar na carne as marcas do Evangelho, para que você passe o teu processo de santificação e você vá rumo à vida eterna. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional. Um dia abençoado na sua vida, um dia de reflexões, um dia de revelações, um dia profético, um dia em que as doces manifestações do Espírito Santo vão ser claras na sua vida. Eu declaro um dia de cura, um dia de transformação. Eu declaro que você vai viver kadoshs para que você seja recolocado e reposicionado na terra, reposicionado no céu também. Deus te abençoe e até amanhã.